Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e estou aqui com mais uma dica de amigo. Vou recomendar para vocês hoje um filme de 2010 chamado Bravura Indômita. E é uma refilmagem do clássico dos anos 60 com John Wayne, mas que pretende ser mais fiel à novela, né, o livro que deu origem a esse filme. Então foi filmado pelos irmãos Coen, e traz, acentua alguns aspectos do livro que o próprio filme original, de 60 e pouco, não acentuou. E por que esse filme é interessante de assistir? Porque esse filme nos dá uma ideia, né, nos dá um rico simbolismo sobre o sentido de justiça, mais particularmente da diferença da justiça divina e da justiça humana. De alguma forma, esse filme vai dialogar com uma peça muito famosa do Ésquilo, que eu acho fundamental também para meditar sobre esse problema, que é Eumênides, em que as Eumênides, ou Fúrias, como é conhecido no latim, né, as Fúrias, querem a vingança, querem a morte de Orestes porque ele teria matado a própria mãe. Então elas querem aplicar a justiça, né? Então as Fúrias representam esse desejo de olho por olho, dente por dente, de você matou, você tem que morrer. E também com o Antigo Testamento, porque essa é a moral do Antigo Testamento, né? O filme conta a história de uma menina de 14 anos, chamada Mattie, que tem seu pai assassinado em outra cidade. Ele estava afastado da família trabalhando no Velho Oeste, né? E lá ele é assassinado. Ela vai até a cidade e, de forma muito obstinada, ela resolve caçar o assassino do seu pai, que era um auxiliar dele chamado Tom Cheney. E para isso ela recorre ao US Marshal, que eram praticamente aqueles caçadores de recompensa oficiais. Eles tinham a obrigação de caçar os procurados, mas eles, digamos assim, eles iam com mais afinco quando tivessem uma recompensa que era totalmente legal de ser concedida. Então ela contrata esse US Marshal, que é o Rooster Cogburn, para caçar o Tom Cheney, e eles acabam também ganhando um terceiro elemento ali, que é o LeBoeuf, né, que é um Texas Rangers que também está caçando o Tom Cheney por causa de um outro crime. E eles vão para um território selvagem, né, onde há presença indígena, a área indígena, onde assim não há lei, e a história do filme é a história dessa caçada ao Tom Cheney, que está junto com um bando de criminosos. Esse filme vai tratar muito de uma moral estrita, presbiteriana, protestante, de que você deve pagar aqui na terra pelo que você fez, que não é bem a moral, né, a visão católica, que é perfeitamente possível você pagar além pelo que você cometeu aqui na Terra. Então a pessoa pode ser uma grande criminosa na Terra e morrer sem pagar por nenhum dos seus crimes e vai acertar suas contas, digamos assim, do lado de lá. Mas na visão da Mattie, isso não é possível, você tem que pagar aqui na Terra. É o olho por olho, dente por dente. Então a justiça tem essa concepção assim de vingança, né? A justiça divina, pelo menos na concepção do catolicismo, ela tem, assim, digamos que Deus tem dois braços, né? O braço da misericórdia e o braço da punição. Ele pune e perdoa. Então, essas duas, um balanço dessas duas que faz a justiça divina. Vejam que esse símbolo ele entrou na nossa cultura, né? Ele está presente com aquele símbolo da estátua da deusa Tétis, em que ela tem uma espada numa mão direita. Isso é importante para quem vê o filme. Ela tem espada na mão direita e na mão esquerda ela tem a balança. Essa balança significa as considerações das partes, entender o contexto, entender a particularidade de um crime que aconteceu. Essa é a forma como nós humanos trazemos a misericórdia de Deus para os assuntos da terra, a justiça. Vejam que se você perder um braço, tá? Se você perder esse braço esquerdo da balança e ficar apenas com a espada, a justiça se transforma em, digamos assim, em vingança.
E a própria Met, na sua obstinação, né, tem um termo em inglês que é difícil de tradução, que é o single-minded, né, é como se fosse ter uma ideia fixa, ela não consegue perceber nada ao redor dela, em termos de conexões humanas, inclusive. Ela é muito resoluta, ela está ali definida que ela vai trazer Tom Channing à justiça, mas uma justiça nos termos dela. Existe um momento no filme que o LeBeouf diz que vai levar ele para o Texas para ser julgado pelo ter assassinado o senador, e ela não quer isso, ela quer que ele seja julgado naquela cidade pela morte do pai dela, ou que ele morra, né, assim, digamos assim, na perseguição. E é interessante perceber que é dado a ela 3 indicações de US Marshals, e ela escolhe justamente aquele que tem a maior taxa, digamos assim, de morte na perseguição. Então vejam qual é a ideia de justiça que está na mente da Met. E em contraposição a ela tem o Colburn, que é esse US Marshal, que é um pecador, ele bebe, é inconveniente, tem um vício do álcool, violento, desagradável, mas digamos assim, mais humano, né? Mais representativo do que nós somos. Nós não somos aquela perfeição que a Met aparece, né? Que é a perfeição moral, que ela está o tempo todo condenando a todos por todas as atitudes. Portanto, esse filme eu recomendo bastante, primeiro, porque é um grande western, então quem gosta de cenas de perseguição, de diálogos daqueles inspirados, né, de coragem, de representação do bem e do mal, de tiros e duelos, é um filme que vocês não vão se arrepender, não é um filme, digamos assim, arrastado, reflexivo, não é nada disso. A reflexão está lá para quem quiser perceber, né? Quem não quiser perceber vai ter um excelente divertimento só vendo essa perseguição, tá? E, digamos assim, essa segunda camada que eu falei aqui de reflexão sobre a justiça, recomendo a vocês que tenham na cabeça a seguinte pergunta, né? Aliás, 2 perguntas que você deve se fazer enquanto você está vendo o filme, essa questão da justiça do braço direito da espada e do braço esquerdo, volto a frisar, do balanço da misericórdia, das considerações. Qual a visão, né, que vence no filme? A visão da justiça balanceada, né, ou da visão da justiça simplesmente pela espada, né, a visão da vingança. Então, quando terminar o filme, se faça essa pergunta: qual é a visão que venceu? E a segunda pergunta: qual é a consequência? O que acontece a partir daí, né? Lembre-se que o recuo de uma arma representa também, como já disse o Chesterton num ensaio ontológico, a força de reação, né? A reação a um ato todo ato que você pratica tem uma reação. E se você não sabe medir o recuo, essa arma pode te derrubar. Tá certo? Então fica essa recomendação do filme True Grit. Espero que vocês curtam, né? Divirtam-se com o filme, e se gostaram dessa dica, por favor, não deixe de apertar o botão de curtir aqui nessa página, deixar um comentário, né? Nos incentivar de alguma forma a prosseguir com esse trabalho.